a aparição do Anticristo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, 27 de novembro. Desde o início de minha infância, ouço falar do Anticristo. Nos muitos anos em que tenho sido cristão, ouvi pessoas especularem que essa ou aquela pessoa poderia potencialmente ser o Anticristo. Entretanto, embora esses indivíduos possam ter sido precursores do Anticristo, nenhum deles acabou sendo o muito aguardado homem da iniquidade descrito na Bíblia. A Bíblia nos ensina que em algum momento futuro, um governante maligno chamado Anticristo entrará no palco do teatro mundial e durante um curto tempo assumirá o papel principal nos assuntos da humanidade. Muitos predecessores do Anticristo já vieram e se foram, mas segundo essa passagem de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verdadeiro Anticristo ainda está por ser revelado nos tempos finais. Paulo nos fala sobre o aparecimento sobrenatural do Anticristo ao escrever sobre os últimos dias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo diz que antes de o Anticristo poder ser revelado, primeiramente precisará ocorrer uma apostasia no mundo. A palavra apostasia provém do grego apostasia, que descreve uma queda ou uma revolta. O escritor Plutarco usou essa palavra para descrever uma revolta política. Em 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 15, a palavra apostasia é usada para retratar pessoas que estão se afastando do Senhor. Essa palavra também ocorre na versão Septuaginta em Josué, capítulo 2, versículo 22, onde transmite a ideia de rebelião contra Deus. Assim, a palavra apostasia é uma palavra que indica rebelião, motim e desafio. Antes de o Anticristo poder ser recebido de braços abertos pelo mundo, primeiramente precisará ocorrer uma mudança na mentalidade da sociedade. Paulo usa essa palavra para prever uma rebelião ou um motim contra Deus a ocorrer nos últimos dias. O texto não indica que esse motim ocorrerá dentro da igreja. Em vez disso, parece apontar para uma mudança da atitude da sociedade em relação a Deus. Paulo está descrevendo um tempo em que a atitude da sociedade em relação a Deus e às coisas sagradas se tornará amotinada. Quando essa mentalidade contrária a Deus e à piedade permear a sociedade, o mundo estará pronto e preparado para receber esse homem a quem Paulo chama o homem da iniquidade. A palavra grega usada aqui para iniquidade é anomia. Traduzir anomia como iniquidade é lamentável, considerando que, na verdade, ela significa sem lei e transmite a ideia de uma atitude sem lei. Em grego, ela tem um artigo definido que nos diz enfaticamente que esse indivíduo não é simplesmente qualquer pessoa com uma atitude sem lei. Em vez disso, essa é uma referência ao homem da iniquidade ou anticristo. Paulo aponta para um tempo em que esse líder maligno será revelado. A palavra revelado é a palavra grega apocalupto, composta das palavras apo e calupto. Apo significa longe e calupto significa algo que está velado, coberto, oculto ou escondido.
Quando essas duas palavras são compostas, forma-se a palavra apocalipto, representando um véu que foi removido, expondo o que está por trás dele e que antes estava oculto ou escondido da visão. Paulo usa essa palavra para nos informar que está chegando o dia em que o anticristo, que foi oculto e escondido da visão do público, aparecerá repentinamente. No momento em que ele surgir de repente no cenário mundial, será como se uma cortina de palco fosse aberta para ele poder fazer a sua grande aparição. Paulo chama esse líder perverso de o filho da perdição. A palavra perdição provém da palavra grega apoleia, que fala de algo amaldiçoado, podre, destrutivo ou decadente. Embora esse líder mundial possa gabar-se de que levará o mundo a um tempo mais elevado e melhor, o que ele realmente trará ao mundo será maldição, destruição, ruína, podridão e decadência. Nenhum valor redentor poderá ser encontrado em qualquer coisa produzida pelo governo do anticristo. No texto grego, Paulo usa um artigo definido, sinalizando em voz alta que esse governante maligno do mundo está em uma categoria diferente de todas as anteriores. Ele não é simplesmente mais uma pessoa má, ele é o filho da perdição e destruição. A seguir, Paulo nos diz que esse perverso líder mundial será alguém que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A palavra grega para se opõe é antikeimai, que significa oposto a ou contra tudo que é estabelecido. Não há dúvida de que essa é uma clara referência ao anticristo. A palavra anticristo significa contra Cristo. Assim, a palavra grega usada nesse versículo nos diz que esse líder maligno será contra tudo que tem a ver com Deus. É importante observar que a gramática grega usada nesse versículo retrata a imagem de uma resistência contínua, interminável e perpétua contra as coisas de Deus. Essa não é apenas uma resistência única contra as coisas de Deus. Em vez disso, essa qualidade venenosa estará profundamente enraizada no caráter do anticristo. Tudo nesse governante maligno será oposto a Deus e a tudo que ele representa. Paulo adverte também que o anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A palavra levanta provém do grego uperairo, que significa exaltar-se excessivamente ou ser grandemente exaltado. Neste caso, trata-se da ideia de alguém ser demasiadamente exaltado. Segundo Paulo, o anticristo fará tudo o que for possível para exaltar-se excessivamente aos olhos do mundo. Continuando a estudar esse versículo, descobrimos que esse governante perverso tentará até se sentar no lugar direito de Deus no santuário e elevar a si mesmo acima do próprio Deus. Paulo diz que o anticristo se oporá e se exaltará acima de todo objeto de culto. A palavra grega para culto é sebasma, que se refere a qualquer coisa que possa ser adorada, inclusive Deus. Aqui vemos que o anticristo tentará acabar com a prática de adorar a Deus e exigir que ele se torne o principal foco da atenção e adoração humanas. Então Paulo profetiza que o anticristo se sentará no exato lugar de Deus no santuário. A palavra santuário é a palavra grega naos. Às vezes é usada para se referir à parte mais interna do santuário e pode ser interpretada como o Santo dos Santos. Com base nesse versículo, muitos estudiosos afirmam que o anticristo entrará em um santuário reconstruído em Jerusalém, onde entrará no Santo dos Santos e decretará ser Deus encarnado. Não foi exatamente isso que Lúcifer tentou fazer quando declarou que se exaltaria acima do próprio trono de Deus?
Isaías nos fala de Lúcifer em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Seguindo o antigo desejo de Satanás, o anticristo tentará novamente tomar o exato lugar de Deus no santuário. Paulo nos diz que o anticristo cometerá a ofensa final de ostentar-se, como se fosse o próprio Deus. A palavra grega para ostentar é apodeikinoumi, que de fato significa representar nitidamente, apontar, ilustrar, exibir-se ou fazer uma apresentação clara. Essa é a imagem do anticristo usando todos os meios possíveis para demonstrar que ocupa uma posição hierárquica ainda maior que a do próprio Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo adverte que o anticristo chegará a empregar sinais e maravilhas sobrenaturais para tentar provar que é Deus. Ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. As palavras com um todo provêm das palavras gregas em passe, que declara enfaticamente que o anticristo virá com todo o poder, implicando que ele fará sua grande aparição com todos os tipos de poder e exibições sobrenaturais. A palavra grega que significa poder é dunamis, que descreve algo explosivo ou dinâmico. Dela provém a palavra dinamite. Isso significa que, quando o anticristo aparecer, virá com todos os tipos de poderes verdadeiramente extraordinários na opinião do mundo perdido. A palavra grega que significa sinais é semeion, indica um ato que aponta o espectador para certa direção ou uma ação realizada para provar um argumento. Significa também um farol, um sinal ou um cartaz. Assim como um sinal na estrada dá instruções a um motorista, essas proezas sobrenaturais se destinam a apontar a atenção e o foco do mundo para o anticristo. A palavra maravilha provém do grego teras, frequentemente traduzida como milagres. Isso se refere a algo que faz as pessoas se maravilharem ou ficarem surpresas. A mesma palavra é usada em Mateus capítulo 24, versículo 24, em que Jesus adverte que, nos últimos dias, falsos profetas realizarão prodígios para enganar e desviar as pessoas para si. Aqui é usada para dizer que quando Satanás enfim tiver a oportunidade de apresentar seu anticristo ao mundo, o governante maligno tentará energicamente tomar o próprio lugar de Deus, usando até mesmo sinais e maravilhas mentirosos para mostrar que é Deus. Ao juntarmos todas essas palavras gregas, descobrimos que as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4 e 9 poderiam ser assim interpretadas. À luz dessas coisas, eu os exorto a se recusarem a permitir que alguém tire vantagem de vocês. Por exemplo, vocês não precisarão de uma carta para lhes dizer quando o dia do Senhor chegou. Vocês já devem saber que esse dia não poderá chegar antes que, primeiramente, uma revolta, rebelião, tumulto e motim mundial contra Deus tenha surgido na sociedade. Quando isso ocorrer, o mundo estará preparado e pronto para acolher o homem da iniquidade, aquele que odeia a lei e tem rebelião correndo em seu sangue. Esse é o tão esperado e profetizado filho da perdição e destruição, aquele que traz podridão e arruína a tudo que ele toca. Quando for o tempo certo, ele finalmente sairá do esconderijo e se tornará público. Vocês entendem de quem estou falando? Estou descrevendo aquela pessoa que será tão
contra Deus e tudo relacionado à adoração a Deus, se é que vocês são capazes de imaginar. Tentará até mesmo se colocar em um pedestal acima do próprio Deus, sentado no legítimo lugar de Deus no santuário e proclamando publicamente ser Deus. Esse demônio será energizado pelo próprio Satanás ao anunciar sua chegada ao mundo com todos os tipos de poderes sobrenaturais dinâmicos, poderes verdadeiramente extraordinários. Esses sinais, maravilhas e feitos sobrenaturais, mentirosos têm um único propósito. Eles são projetados para chamar a atenção para o homem da iniquidade e fazer com que o mundo o tema. Qualquer cristão sensível ao Espírito de Deus está bem ciente que estamos vivendo em uma época em que a atitude da sociedade em relação a Deus está mudando radicalmente. O mundo está sendo equipado e preparado para abrir seus braços e receber esse governante mundial que se oporá a Deus e trará podridão, ruína e destruição à humanidade. Infelizmente, o mundo perdido não percebe que está sendo lentamente seduzido e treinado para esse momento há muito esperado pelo diabo. Como crentes, não precisamos ter medo, porque nada disso afetará quem conhece Jesus Cristo. Entretanto, afetará os que estão perdidos e sem Deus. Eles cairão sobre o hipnotismo sobrenatural desse líder ungido pelo diabo. E se não vierem reconhecer Jesus Cristo antes de tudo isso acontecer, serão enredados na armadilha em que o mundo inteiro está prestes a cair nos dias vindouros. Perceba em que momento crítico você está vivendo neste momento. Jesus retornará brevemente. Quem o conhece escapará de muitas dessas provações e tentações, mas quem não o conhece será apanhado na ilusão e na devastação. É bom regozijar-se por você escapar, mas e as pessoas que você ama? O que você fará para assegurar-se de que elas escapem dos dias maus que estão vindo sobre a terra? À luz desse ensinamento claro da palavra de Deus, você não pensa ser hora de alcançar seus amigos e familiares não salvos e lhes falar sobre o sangue redentor de Jesus Cristo? Peça ao Espírito Santo que lhe dê uma oportunidade de falar com eles. Então, deixe-o encher sua boca com as palavras corretas quando você lhes pedir sinceramente que façam de Jesus o Senhor da vida deles. Ouça essa oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que tu me dês a ousadia de que necessito para apresentar o Evangelho aos meus amigos e familiares que não são salvos. Sei que, se eles não receberem Jesus, estarão perdidos em pecado e serão pegos na ilusão que está vindo sobre o mundo nos dias vindouros. Não quero me apresentar diante de ti, sabendo que eles estão perdidos porque tive demasiado medo para abrir a boca e lhes contar sobre o teu sangue que salva. Espírito Santo, dá-me a ousadia de que necessito e as palavras certas para dizer aos que estão próximos e me são caros. Quando eu estiver diante de ti, quero ter em meu coração a certeza de que fiz tudo o que pude para resgatar os que estão perdidos e perecendo. Ajuda-me a fazer isso e a começar hoje. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você tem amigos ou parentes não salvos que precisam conhecer o Senhor antes de todos esses eventos terríveis começarem a se desenrolar no cenário mundial? Quem são esses entes queridos? Você ora regularmente pela salvação deles? Quanto tempo faz que você apresentou pessoalmente o Evangelho a esses entes queridos que ainda não são salvos? O Espírito Santo está cutucando o seu coração, tentando levá-lo a compartilhar Cristo com eles neste momento? Você pediu ao Espírito Santo que lhe desse a oportunidade de apresentar o Evangelho aos seus amigos e entes queridos? Quando o Espírito Santo lhe deu uma oportunidade no passado, você a aproveitou ou a deixou passar? Se você a deixou passar, por que não pede ao Espírito Santo que lhe dê outra oportunidade de apresentar Jesus às pessoas que você ama? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.